Então agora, senhoras e senhores, vamos a ele? Vamos, diretamente dos Estados Unidos. Olha o Paulo Figueiredo aqui, que é um homem que está com uma relevância absurda nesse momento do debate do Brasil. Muita gente, querido Paulo, está me mandando mensagem, inclusive o Adriles, que mandou uma pergunta, querido. Talvez eu faça para você. É verdade. Mas nossa, o Adriles também, eu vou te falar. O Adriles, ele está enlouquecido com uma pergunta, a gente vai ver se a gente faz no final do programa. Mas a primeira pergunta, que é uma sacanagem, como a gente tem uma audiência aqui muito bacana, fizeram um fake seu. Sim. E eu gostaria que você contasse essa história até para esclarecer. Tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui com vocês de novo. Você vem e pergunta do Adriles. O Adriles é o cara mais chato. Você descobriu agora. Faz tempo que nós sabemos. Chato, ele me manda 417 mensagens, são todas, e nenhuma 416 são de reclamação. Exato. E a outra ele mandou por engano. Mas era reclamação para outro. Era reclamação para outro, exatamente. Então, assim, é um negócio impressionante. Então, tô até preocupado com o que vem de pergunta do Adriles, mas vamos lá. Negócio do fake. Já não é a primeira vez, estão deixando vários fakes, estão fazendo vários fakes, e ontem alguém escreveu o seguinte tweet. Eu fui surpreendido com um monte de pessoas, inclusive meu pai, né, os tios do Zap, todos mandando mensagem para mim dizendo: atenção, em nota, o alto comando, e alto comando com U, das Forças Armadas, convoca a imprensa para uma coletiva amanhã às 16 horas no QG de Brasília. Preparem o grito de liberdade. Eu falei: o que é isso? Eu não escrevi esse troço. Primeiro, que o dia que eu escrever alto comando com U, eu quero que vocês me interditem. Alto comando com U é alguém que se autocomanda, né? Que manda em si mesmo. Talvez seja isso. Talvez o autocomando faça nota. E aí circulou isso na internet e eu, obviamente, tive que desmentir que é fake, mas um monte de gente não acreditou no meu desmentido. Que as pessoas acreditam no que elas querem. Então, apesar do meu tweet dizendo que era fake, as pessoas, nunca o fake, o contra-fake nunca circula tão rápido quanto o próprio fake. Então, enfim, fica aí desmentido para as pessoas. Não tem, o tweet não é meu, não existe autocomando com U, e certamente não tem convocação de coletiva das Forças Armadas. Autocomando nunca fará coletiva de imprensa. Se algum dia alguém fizer alguma coisa, com certeza será sem coletiva de imprensa, e quem fala nas Forças Armadas nunca é o autocomando. Em casos raros, o comando da força fala, mas mesmo assim são situações assim, muito excepcionais. Normalmente o próprio Ministério da Defesa que fala e tal. Alto comando fazendo coletiva de imprensa não acontecerá. Então, Emílio, tá desmentido aí o fake. Posso fazer uma pergunta pro... Claro. Por favor. Fala, Paulão, bom te ver aqui de novo. Seguinte, acho que o pessoal ainda subestima o impacto do Elon Musk no Twitter e como ele tem descortinado não só a militância dentro do Twitter, como várias outras questões que têm surgido aí. Inclusive que o Trump falava de interferência russa nas eleições, tem muita coisa boiando já, está começando a surgir, e também suspeitas de manipulação aqui no Brasil, do Twitter Brasil. Parece que isso daí nos Estados Unidos está gerando uma baita comoção, inclusive gerando problema para a imprensa americana, né? Acho que a Fox News está batendo bastante nisso. Como é que você tem acompanhado? Não, você falou de duas coisas importantes. Primeiro, interferência estrangeira em eleições. Eu estou falando aqui já no Pânico há muito tempo que guerra de quinta geração, guerra irregular, etc. Essas nações que vivem em estado constante de guerra, não tem mais uma declaração de guerra, as coisas são sempre fluidas, né? Utilizar eleições como ferramenta de avançar os interesses de um determinado país se tornaram rotina hoje no mundo, né? A Rússia é campeã em fazer isso, fez, inclusive na Ucrânia, fez tanto na Crimeia agora quanto esses referendos separatistas atuais, mas eles avançam. Eu publiquei hoje uma notícia que eu, pesquisando aqui coisas para o meu curso, eu acabei me deparando com ela porque ela não saiu no Brasil e também não saiu no meu radar. Uma notícia da Associated Press de novembro, ou seja, tem um pouquinho, mais ou menos um mês, dizendo que o cara que é o chefe do Putin, chefe não porque ele manda no Putin, mas porque ele tem todos os contratos da Rússia de alimentação, etc., o Yevgeny Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, estava dizendo abertamente, falando: olha, senhores, nós interferimos, estamos interferindo e iremos interferir nas eleições, com cuidado
precisão, cirurgicamente e a nossa maneira como nós sabemos fazer. E quando ele foi e publicou isso teve repercussão aqui nos Estados Unidos, realmente me passou sem eu perceber, e a Casa Branca respondeu, falando assim, eu estou falando aqui da porta-voz da Casa Branca, ela disse o seguinte: é bem conhecido e bem documentado no domínio público que entidades associadas a Yevgeny Prigozhin têm procurado influenciar eleições em todo o mundo. Eu falo, ué, então todo mundo as eleições são influenciadas? Só no Brasil que não? Isso não é um assunto de segurança nacional? Não é um assunto de interesse militar? Não é um assunto de defesa? Não entendo como é que certas pessoas fazem que não é com elas, que eleições não são assunto para forças armadas, são assuntos para forças desarmadas. Como? Se tem uma nação estrangeira admitindo aqui, e a Casa Branca confirmando que esta nação estrangeira, e nós sabemos que outras fazem isso também, influenciam no processo eleitoral. Isso é um capítulo, e os dois são ligados. A segunda pergunta que você me fez foi sobre o Twitter. Nós falamos aqui, já falamos abertamente, já tivemos várias vezes essa conversa sobre a influência das companhias de tecnologia, da ideologia de esquerda dentro das empresas de tecnologia. Nós já falamos sobre isso várias vezes aqui, o próprio YouTube, onde a gente está falando agora. O que o Elon Musk está descortinando é uma coisa que vai além disso. Logo que ele entrou no Twitter, ele mostrou armário com camisa de stay woke, mantenham a lacração. Ele falou muito sobre o quanto ideologicamente de esquerda os funcionários do Twitter eram e como eles influenciavam isso e faziam valer a visão de mundo deles para dentro da plataforma. Mas o que a gente está descobrindo agora não é isso mais. É que havia uma influência de agentes do que se chama de Deep State, agentes do FBI, agentes da CIA, e às vezes gente da própria campanha do Joe Biden, agindo em conluio com os funcionários do Twitter para promover certas ideias, calar certas pessoas e, muitas vezes, favorecer um candidato nas eleições. E o que o Elon Musk mostrou que isso não acontece apenas nos Estados Unidos, mas acontece também no Brasil. Né? No Brasil também acontece. Então nós temos hoje evidências muito fortes trazidas pelo novo dono da empresa de que o Twitter, e aqui eu posso fazer uma ilação, de que não foi só o Twitter, foram todas as grandes empresas de tecnologia, trabalharam em conjunto para favorecer a eleição do Lula. E mais do que isso, tá? Hoje, eu acho que é absolutamente justo suspeitar de que essas empresas de tecnologia, como o Twitter e o YouTube, agem hoje em conluio com o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral para atacarem indivíduos que não se alinham com a narrativa do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui, tá? Rapidamente. Nós hoje temos, além da Jovem Pan, que está com um canal no YouTube desmonetizado, eu vou evitar falar sobre a Jovem Pan, porque, enfim, não sei qual caminho que a emissora está seguindo, legalmente ou não, mas eu sei que tanto o Roberto Mota quanto eu tivemos nesta semana o nosso canal desmonetizado, nosso canal no YouTube, desmonetizado permanentemente, sem explicação de qual foi a justificativa. Recebemos uma mensagem dizendo, eu nunca tinha recebido sequer um strike do YouTube. Seu canal viola os nossos termos de serviço, você foi retirado do nosso programa de parceria. O meu canal, que tinha 15 milhões de visualizações por mês, quase 1 milhão de inscritos, foi sumariamente desmonetizado pelo YouTube. Óbvio que eu estou entrando com medida judicial nesse sentido, mas a suspeita é de que isso tenha acontecido a pedido de alguém no TSE ou no STF. Mas eles não falam, né? Claro que não. Ninguém fala. Deixa eu só fazer um break. Deixa eu só que é amplo. Sim. Deixa eu só fazer um break para a rede. Agora aqui para a Rede Rádio, a gente está conversando aqui com o nosso querido Paulo Figueiredo, Real P. Figueiredo, completamente desmonetizado. Vai lá, Reginaldo. Agora é o seguinte, viu, meu querido Paulo, isso aí eu acho que não tem mais jeito não, viu? Por exemplo, a gente tá mostrando agora as manchetes lá do G1. Se puder colocar de novo. É uma sacanagem. As narrativas, né? É uma sacanagem porque você vê aí, ó.
Olha só, isso sai da redação, né? Bolsonaristas radicais com intenções golpistas fazem manifestações em cidades brasileiras. Tá bem claro isso, né? Você tem de um lado radical e do outro que entraram no supermercado, pegaram o cesta básica. São famílias que ocupam o supermercado. Então, quer dizer, por isso tem que negociar ainda. Só que a grande maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço, elas não estão nem aí para isso. Sim. E elas vêm com a narrativa do consórcio. Elas são induzidas. A narrativa é do consórcio. A gente só dá fake news. A patinho feio, a gente. A gente é negacionista. Golpista, a gente é golpista, antidemocrático. É isso aí, cara. E posso emendar uma coisa? O jornalismo profissional morto, né? O jornalismo profissional morreu. Isso aí, eu disse isso já há um tempo. Isso aí já não é mais jornalismo. O objetivo não é mais informar. Eu sempre falo isso, ó. Quando eu fiz faculdade de comunicação, você tinha que escolher se você queria fazer publicidade, propaganda ou jornalismo. Comunicação social. Você tinha que escolher. Comunicação, né? Publicidade, propaganda e jornalismo. Hoje não tem mais jornalismo. Hoje tem publicidade e propaganda de produtos e publicidade e propaganda de ideologia política. Que é o que esses caras estão fazendo aí. E nas redações não sobram a nossa redação aí, vocês sabem que não é muito melhor, não. Mas qualquer cara que não pensar, qualquer cara que não tiver um pensamento mais à esquerda, no mundo isso eu tô falando, esquece o Brasil. Tá. No mundo, qualquer cara, qualquer candidato que se apresentar que tem um pensamento mais à direita, ele já vira extrema-direita, radical de direita e fascista. E deve ser preso. No mundo inteiro. Estão querendo prender o Trump também, né, Paulo? No mundo inteiro é assim. Agora o pessoal tá fechando o cerco no Trump, não tá aí nos Estados Unidos? Tá, a gente está aí no limite. Hoje, especificamente, tem notícia nova a esse respeito, porque a gente está no limite, acabando a legislatura desse Congresso atual, né? Renova o Congresso no dia 3 de janeiro nos Estados Unidos. No novo Congresso, os republicanos têm uma pequena maioria na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados aqui, e eles estão encerrando o que foi a versão americana da CPI do circo. Uma comissão que eles fizeram aqui, não para apurar a questão da Covid, mas para apurar o que aconteceu no 6 de janeiro, a chamada invasão do Capitólio. Eles dizem que é uma comissão bipartidária, mas não é bipartidária droga nenhuma. É uma comissão que os democratas criaram, chamaram os republicanos para fazer parte, os republicanos não quiseram fazer parte, e aí 2 republicanos que são meio que ovelhas negras do partido, que sequer estarão na próxima legislatura, porque foram escorraçados para fora do partido, a Liz Cheney, inclusive, filha do Dick Cheney, né? o ex-vice-presidente, é uma delas, e eles passaram a integrar a comissão só para dizer que a comissão é bipartidária, mas não tem nada de bipartidária. Você vai ver nos jornais que é bipartidária, mas não tem nada de bipartidária. São essas 2 ovelhas negras e o resto, todos os outros, acho que os outros 9, se eu não me engano, são democratas. E aí eles fizeram uma caça às bruxas ao Trump, que terminou hoje, onde eles votaram para pedir ao Departamento de Justiça que apresente 4 acusações criminais contra o Donald Trump. Obstrução de justiça, fraude contra os Estados Unidos, fazer declarações falsas e a mais interessante, que é ajudar num ato de insurreição. Como se o que tivesse acontecido no 6 de janeiro nos Estados Unidos tivesse sido um ato de insurreição e não um protesto popular. Então, eles recomendaram o Departamento de Justiça, e o Departamento de Justiça do Biden, né, porque o Departamento de Justiça fica embaixo do Joe Biden, já há mais ou menos um mês atrás, apontou um promotor especial só para investigar o Donald Trump. Um promotor que veio lá do Tribunal da ONU, que foi escolhido só para investigar o Donald Trump em 2 casos. Primeiro, no envolvimento dele no 6 de janeiro, e segundo, no que ele poderia ter documentos secretos na casa do presidente, que foi uma outra mutreta que eles inventaram para ir atrás do Donald Trump. No final das contas, o que vale a pena para a gente assistir é que isso é exatamente o Brasil amanhã. Eu sempre venho chamando atenção. Olha, o que vai acontecer no Brasil é fácil, é só prestar atenção no que acontece nos Estados Unidos, e no Brasil acontece uma versão dublada pior. Então nós teremos no Brasil certamente a mesma coisa, não só uma perseguição dos apoiadores do presidente Bolsonaro, e a fala ontem no Roda Viva do Flávio Dino
ontem, se eu não me engano, ontem, do Flávio Dino no Roda Viva, onde ele diz que você levantar um cartaz de SOS às Forças Armadas é crime e que vai ser todo mundo perseguido em conjunto com o STF, né? Então vai ser todo mundo perseguido. Então, essa fala mostra essa mentalidade. Qual é a mentalidade? Gente, desculpa, eu tô recebendo uma ligação que eu vou ter que atender porque é do presidente. Ah, é? Atende no Viva Voz. Então, atende no Viva Voz. Fala que está ao vivo aqui, pô. Dá esse furo pra gente, você é parça. Presidente, eu tô ao vivo no Pânico. Eu vou sair, vou pedir licença aqui pra sair do programa pra ele atender. Tá certo. Pode sair, então. Tá certo? Tá ok? Manda um beijo pra turma aí, pro Emílio, pro Superman, tá ok? É que eu sei que o senhor tem agenda ocupada, eu quero mesmo falar com o senhor, mas eu sei que o senhor tem agenda ocupada. Já nós falamos, eu te mando um zap. Vou sair aqui do programa. Pessoal no ar aí, um beijo pra todos. Vou ter que atender essa ligação. Tá certo. Pô, mas pelo menos depois conta pra gente. Dá o bastidor. Manda um WhatsApp. Presidente. Manda um abraço. Valeu. Muito bem. Certo. Então aí está. Ficamos curiosos. Lógico. Não, mas O cara não pode mandar no Viva Voz. O cara ligou ao vivo, hein? Ligando ao vivo. O presidente. O que você quer, Dedê?